é um dos livros que eu vou utilizar, porque além dele tem outro que a gente vai utilizar nesse terceiro bimestre. Gente, a gente começa então os nossos conteúdos do terceiro bimestre. E aí o nosso conteúdo de hoje, tá ok? Vocês já podem estar aí com o caderno, tá ok? De redação, anotando aí redação, tá ok? O assunto da aula de hoje é crônica. A gente deu uma pincelada lá no sextoninho sobre crônica, a gente viu o que era a crônica, o que o termo crônica ele focava, e o texto crônica ele está embasado-se em um texto narrativo. Então, a gente tem que ter noção do que é o texto narrativo para que a gente possa entender a crônica. Vamos lá lembrar o que é o texto narrativo, gente. O texto narrativo é aquele texto que sempre está contando uma história. Então, a partir desse momento que começa a contar a história, eu me refiro à narração, porque eu vou apresentar uma introdução, eu vou apresentar um clímax, eu vou apresentar um desfecho da história, eu vou ter personagens, eu vou ter narrador. Então, esses elementos são elementos essenciais da narração. Porém, quando eu vou apresentar a vocês a crônica, quando eu vou falar sobre a crônica, a gente vai entender que a crônica ela é um elemento narrativo, porém, ela é escrita a partir da observação. Então, primeiro, o autor ele observa um momento do seu cotidiano, ele observa um fato do seu cotidiano e depois ele redige esse fato do cotidiano, né, colocando como se fosse uma observação daquilo que ele viveu. Então, a partir desse momento que ele observa e que ele escreve, ele está produzindo uma crônica. Então, gente, a crônica é um texto narrativo. A crônica ela está embasada, né, em uma observação cotidiana. Esse é o nosso primeiro ponto, que a gente vai até anotar aqui, ó. Já anotaste no teu caderno? Anota lá. A crônica, ela é um texto narrativo. Coloquem na... Deixa eu só fazer uma setinha. Aqui. Crônica, ela é, ó, primeiro, texto narrativo. A gente coloca a primeira setinha aqui, texto narrativo. A gente vai colocar a outra característica do texto crônica, tá? Já anotaram? Dá ok no bate-papo para mim, quem já anotou, para eu poder continuar. Professor, posso tirar print e depois copiar? Eu prefiro que vocês copiem logo, porque para não ter aquele problema de eu bati o print e não copiei no caderno. Mas também, se tu dizer para mim assim, não, professor, eu vou copiar depois, por mim tudo bem. É o assunto para a prova, tá? Eu vou copiar depois no caderno. Então, olha lá, gente. Texto narrativo, segunda característica, né, é um texto curto, tá? É um texto curto, no máximo de 4 parágrafos, 5 parágrafos, tá ok? É um texto crônica. Então, texto curto. Claro que tu não vai fazer um parágrafo de uma crônica que não existe isso, certo? É um texto curto. Próxima característica que a gente também tem da crônica, certo? É uma linguagem simples, não é aquele texto que vai utilizar uma linguagem muito formal, é uma linguagem simples, porque existem autores que em certos momentos eles utilizam até mesmo, né, palavras do dia a dia para se tornar bem mais presente, se tornar bem mais cotidiano a fala. Então, crônica, texto narrativo, texto curto, uma linguagem simples, tá ok? Geralmente, né, eles vão utilizar como foco da história, né, usa-se o narrador personagem, vou até colocar aqui, geralmente,
usa-se, né, um narrador personagem. Então, quem é o narrador personagem? É aquele que vive a história e que está contando a história. Então, a maioria das crônicas, ele está vivendo a história. Por quê? É um fato que ele observou, certo? Ponto. Outra característica importante que a gente tem que notar. Ó, gente, a crônica, ela estimula uma reflexão. Então, essa reflexão, sempre a crônica traz um fato do cotidiano. Esse fato do cotidiano vai provocar uma reflexão no próprio leitor. Então, aí vocês observem, essas são as características da crônica. Texto narrativo, texto curto, uma linguagem simples, geralmente usa-se o narrador personagem, ela vai estimular essa reflexão, certo? Aí eu vou colocar aqui a definição básica do que é a crônica, né? A definição do que vai ser a crônica, para que a gente possa se encaixar. Olha lá, gente. Olha lá, tá? Definição. Definição do que é crônica. A definição, ó, fala sobre assuntos cotidianos, tá ok? Trazendo novo olhar, certo? Definição, fala sobre os assuntos cotidianos, trazendo um novo olhar. Então, aí, essa é a definição do que é crônica. Crônica fala sobre os assuntos cotidianos, trazendo um novo olhar. É um texto narrativo, é um texto curto, é uma linguagem simples, geralmente usa-se o narrador personagem, tá ok? Estimula uma reflexão. Toda vez que eu utilizo isso, eu estou falando de crônica. Então, eu te dei as características e eu te dei a definição do que é crônica. E aí eu vou acrescentar aqui agora a estrutura, aluno, a estrutura da crônica. Como é que a crônica ela vai estar estruturada, certo? A gente tem que entender isso. Como é que a crônica ela vai estar estruturada? Aí a gente vai se encaixar agora na estrutura. Estrutura, certo? A estrutura da crônica ela se baseia assim, ó, parágrafos. Lembrem-se, parágrafos são aqueles grupos de linhas que são principais características do texto em prosa. Quando eu falar de texto em prosa, eu estou falando do texto que tem parágrafos. Repetindo, quando eu falar do texto, falar assim, o texto em prosa, eu me refiro do texto que tem parágrafos. Então, a estrutura é de parágrafos. É essencialmente e obrigatório que tu apresente um título, tá ok? É obrigatório que você apresente um título. Um título, tá ok? Texto informal, ou seja, é a partir de um fato cotidiano, tá ok? Que vai ter a maneira de expressão do autor. Então, de acordo com o fato do cotidiano, é que o meu autor ele vai ter o seu meio de expressão. Gente, está dando para entender alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma. Não tem nenhuma. Professor, eu só queria saber se nas crônicas pode também ter histórias fictícias. Tipo, Sim,
Pode ter, porque nós vamos ter as divisões de crônicas, como a crônica jornalística, a crônica humorística. Então, dependendo da linha que você seguir, você pode criar uma subjetividade. Porém, sempre quando você cria essa subjetividade, é de acordo com o fato cotidiano. Então, tem que tomar muito cuidado ao utilizar dentro da crônica um fato fictício, porque nem sempre ele é permitido. Ele pega algo, né, dentro de lá da sociedade, ele transforma o texto, né, ele transforma o texto na visão dele, e dentro dessa visão dele ele pode colocar um fato fictício. Deu para entender? Então é parecido com o das Crônicas de Nárnia, né? Isso! As Crônicas de Nárnia é uma crônica, mas apresenta o que ali? Uma subjetividade. Por quê? Ele conta um fato que ele observa, ele conta um fato que ele vive, e a partir desse fato que ele vive, ele vai contando de uma forma subjetiva, que vai fazendo a gente criar uma reflexão. Então, se eu estou fazendo essa reflexão, eu vou estar fazendo o quê? Uma crônica. Lembrem-se, estimula-se uma reflexão. Deu para entender? Tudo certo aí? Alguma dúvida ainda? Nenhuma? Não. Ok. Aí eu tenho alguns autores, né? Porém, a gente vai colocar aqui a divisão da crônica. Como é que a crônica ela vai estar dividida? Tá ok, gente? Ó, crônica. Como é que a crônica ela vai estar dividida? Sim, tem vários tipos de crônica. Não são várias, são apenas algumas classificações. E toda crônica, ela sempre traz essa reflexão, certo? Vamos lá. Tipos de crônicas. Tipos de crônicas. Olha, gente, na minha próxima aula, não vou deixar ninguém entrar depois do horário. Começou 7h30, 7h30 inicia a aula. Eu vou dar 5 minutos para todo mundo entrar. Depois não entra mais ninguém. Ok? Não aceito mais ninguém. Vamos lá. Tipos de crônicas. Olha, gente, tem nenhuma dúvida? Toda atenção. Nenhuma dúvida, gente, para eu poder apresentar os tipos de crônicas. Não. Dá ok no bate-papo. Olha lá, gente, os tipos de crônica. Eu tenho, né, a crônica descritiva, tá ok? Eu tenho a crônica jornalística. Eu tenho a crônica, né, dissertativa. Eu tenho, gente, são vários tipos de crônica. Aí você se encaixa ela. Eu tenho a crônica dissertativa. Eu tenho a crônica poética, que é aquela crônica que vem cheia de sentimentalismo. Eu tenho a crônica lírica. Eu tenho a crônica humorística, que é aquela crônica que vai trazer um grau, né? E etc. Porque são vários tipos de crônica, tá ok? Eu tenho vários tipos de crônica descritiva, crônica jornalística, então são vários tipos de crônica, tá ok? E aí a gente vai conhecer uma crônica. Espera, professor, ainda estou copiando. Então tá. Quando todo mundo terminar, dá ok, tá, gente?
Ok, Haruki? Já, professor. Certo, gente. Então tá. Então agora a gente vai conhecer um tipo de crônica. Olha lá. Olha lá, a gente viu, né? Crônica é o gênero literário produzido como veículo da imprensa. A gente viu já o que é crônica. E eu quero apresentar para vocês um exemplo de crônica. Tá ok? Olha lá. Observem esse texto que vocês estão vendo aí na telinha do celular de vocês, né? O pai deu uma bola. Vamos lá. Carol, lê pra gente a crônica. O pai deu uma bola de presente ao filho, lembrando o prazer que sentira ao ganhar a sua primeira bola do pai, uma número 5 sem tenda oficial de couro. Agora não era mais de couro, era de plástico, mas era uma bola. O garoto agradeceu, desembrulhando a bola, e disse legal. Continue. Ou o que os garotos dizem hoje em dia quando não gostam do presente ou não querem magoar o velho. Depois começou a girar a bola à procura de alguma coisa. Como é que liga? Perguntou. Como? Como é que liga? Não se liga. O garoto procurou dentro do papel de embrulho. Já tem mais aí, ó. Deixa eu aparecer. Apareceu, hein? Ainda não. Dentro do papel. Professor, Oi. ainda não tá aparecendo. Vai. O pai começou a desanimar, a pensar que os tempos são outros, que os tempos são decididamente outros. Não precisa manual de instrução. O que é que faz? O que é que ela faz? Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela. O quê? Controla, chuta. Ah, então é uma bola. Continua. Uma bola mesmo. Você pensou que fosse o quê? Nada não. O garoto agradeceu e disse legal de novo. E dali a pouco, o pai o encontrou na frente da TV, com a bola nova do lado, manejando os controles de um videogame. Algo chamado Monster Ball, em que times de monstrinhos disputavam a posse de uma bola em forma de blip eletrônico na tela, ao mesmo tempo que tentavam se destruir. O garoto era bom no jogo, tinha coordenação e raciocínio rápido, e estava ganhando da máquina. O pai pegou a bola nova e ensaiou algumas embaixadinhas. Conseguiu equilibrar a bola no peito do pé, como antigamente, e chamou o garoto. Filho, olha. O garoto disse legal, mas não desviou os Olhares. olhares. Professor, vai conseguir entrar. Continue. O pai segurou a bola com as mãos e a cheirou, tentando recapturar mentalmente o cheiro de couro. A bola cheirava nada. Talvez o manual de instrução fosse uma boa ideia, pensou. Mas em inglês, para o garoto se interessar. Muito bem. Explica para mim o que você entendeu desse texto. O aluno, deixa eu ver quem está presente. Explica para mim, Agatha, o teu entendimento da crônica que foi apresentada.
Agatha! Hein? Qual foi o entendimento? A Agatha não está presente, gente? Tá muda. Eu quero que vocês estejam. Tá a aula e vocês estejam correndo pela casa, ou indo tomar café na cozinha e deixando o computador ligado e eu falando aqui sozinho. Hein? Eu tenho olho aí na casa de vocês. Tudo bem. Tá. Então, observem que a última crônica, o pai queria que a criança voltasse com as brincadeiras cotidianas. E ele estava ligado o quê? No videogame. Então, a crônica fez uma reflexão. Vamos conhecer essa outra crônica aqui. O título dessa crônica é A Última Crônica, de Fernando Sabino. Um dos grandes mestres e cronistas do Brasil se chama Fernando Sabino. Anotem aí. Um dos mais importantes cronistas do Brasil se chama Fernando Sabino. Travou. Professor, Oi. um dos mais importantes o quê? Um dos mais importantes cronistas se chama Fernando Sabino. É do Brasil ou do mundo, professor? Brasil. Olha lá, gente, a última crônica. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para... Oi, professor, qual era o nome do cronista? Fernando Sabino. Como é? Fernando Sabino. Vou colocar aqui, ó. Fernando Sabino. Olha lá, gente, continuando, a gente analisa essa crônica, nossa aula já está chegando ao fim. Olha lá. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pirotesco e irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental. Quer num flagrante de esquina, que nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café. Enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim, eu quereria o meu último poema. Não sou poeta, estou sem assunto. Lanço, então, o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede dos espelhos. A compostura da humildade, na contemplação de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos. Laço na cabeça, toda arrumadinha, num vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas e correr os olhos, grandes de curiosidade ao redor. Curiosidades ao redor. 3 seres esquivos
que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando o imóvel, vagamente ansiosa, como se guardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, e reassegura-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha da ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começar a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe a bolsa de plástico preto e brilhante. Retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também atenta como animalzinho. Ninguém mais observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas, como um gesto ensaiado. A menininha repousa o queixo no mármore e sopra com a força, apagando as chamas. Imediatamente, eles põem-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio em que os pais se juntam discreto. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las no bolso. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sófregas e põe-se a comê-los. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim. Satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba. Constrangido, vacila, ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar. E, enfim, se abre um sorriso. Assim eu queria a minha última crônica, que fosse pura, como esse sorriso. Fernando Sabino. Certo, gente? Então, na próxima aula, a gente faz a primeira atividade sobre crônica. Tenha um bom dia e até na nossa próxima aula de redação. Tchau! Tchau. 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 Tchau.